Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. Hoje, mais uma história que vocês vão gostar muito de conhecer. Mas antes de começarmos a contar a história, eu peço a vocês que deixem um super like nesse vídeo, que me ajuda muito, impulsiona o canal, o YouTube entende que vocês gostam e assim entrega mais pessoas. Se você chegou aqui por causa desse vídeo, mas não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, porque assim o YouTube sempre te avisa quando eu postar um vídeo novo. Deixe um comentário, um emoji, um ponto, uma vírgula. Fico muito feliz e agradecida e também ajuda no engajamento do canal. E compartilhem com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos. Peçam para eles virem aqui ao canal para conhecer as histórias e também se inscreverem. Sem mais demoras, vamos todos entrar na nossa máquina do tempo e viajar hoje para o ano de 1804. Bom, antes de começarmos a contar a história de hoje, o vídeo de hoje, eu quero deixar algumas considerações aqui. Vocês vão ouvir no fundo um barulho, porque o rio passa ao fundo aqui da casa, os passarinhos, mas espero que não se incomodem, porque são sons que, independente se eu gravar à noite ou durante o dia, vocês vão ouvir. Porque à noite também tem muitos pássaros, porque tem muita mata, muita vegetação, tem o rio, então mesmo à noite eles cantam muito e fazem barulho. Então, por favor, não se incomodem, só desconsiderem. Outra consideração que eu queria deixar, esse canal é um canal que tem por objetivo contar histórias de folclores, de lendas, de lugares, mas principalmente de pessoas. E pessoas são pessoas, cada uma com suas características ou com suas escolhas. Mas são vários temas para a gente contar histórias diversas. Nós temos uma parte em que fala sobre pessoas e pessoas religiosas. Eu tenho por objetivo contar a história de todos os papas que já existiram. Já temos acho que 4 ou 5 no canal. Deixar bem claro que eu não vou privilegiar esse ou aquele rito religioso, porque o meu objetivo aqui não é esse. O meu objetivo aqui é contar a história de pessoas, seja qual for o caminho que elas escolheram. Portanto, hoje nós vamos contar a história de uma pessoa que foi por um outro caminho. As que vierem aqui, respeito nos comentários, porque eu não estou aqui pregando uma religião, conto a história de um político, não estou pregando o seu partido, eu estou contando a história da sua vida. Escolhas dessa pessoa entram na história da sua vida. O objetivo é olhar as pessoas, sua história de vida, sem questionar ou julgar a sua escolha. Não nos cabe julgar as escolhas de ninguém. Hoje nós vamos conhecer, então, a história de Allan Kardec, o codificador do espiritismo. Hippolyte Léon Denisard Rivel nasceu em Lyon em 3 de outubro de 1804 e faleceu em Paris em 31 de março de 1869. Foi um influente educador, autor e tradutor francês. Sob o pseudônimo de Allan Kardec, notabilizou-se como codificador do espiritismo, o neologismo por ele criado. Foi discípulo do reformador educacional John Henrique Pestalozzi e um dos pioneiros na pesquisa científica sobre fenômenos paranormais, mais notoriamente a mediunidade, assuntos cuja investigação costumava ser considerada inadequada para a época. Sido numa antiga família de orientação católica, com tradição na magistratura e na advocacia, desde cedo ele manifestou a propensão para o estudo das ciências e da filosofia. Fez os seus estudos na escola de Pestalozzi, no castelo de Yverdon, na Suíça, um país protestante, tornando-se um dos seus mais distintos discípulos e ativo propagador de seu método, que tão grande influência teve na reforma do ensino na França e na Alemanha. Ele organizou e ministrou cursos gratuitos para os menos favorecidos. Concluindo seus estudos, o jovem Rival retornou ao seu país natal. Profundo conhecedor da língua alemã, traduzia para esse idioma diferentes obras de educação e de moral, com destaque para as obras de François Fenelon, pelas quais manifestava particular atração. Era membro de diversas sociedades acadêmicas, entre as quais o Instituto Histórico de Paris e a Academia Real de Arras. Essa última, em concurso promovido em 1831, premiou-lhe uma memória com o tema: qual o sistema de estudos mais de harmonia com as necessidades da época? Em 6 de fevereiro de 1832, casou-se com Amélie Gabrielle Baudet. Em 1824, retornou a Paris e publicou um plano para aperfeiçoamento do ensino público.
Após o ano de 1834, passou a lecionar, publicando diversas obras sobre educação, e tornou-se membro da Real Academia de Ciências Naturais. O pedagogo, o jovem Rivel, dedicou-se à luta por uma maior democratização do ensino público. Entre 1835 e 1840, manteve em sua residência, a Rua de Sèvres, cursos gratuitos de química, física, anatomia comparada, astronomia e outros. Nesse período, preocupado com a didática, elaborou um manual de aritmética que foi adotado por décadas nas escolas francesas e um quadro mnemônico da história da França, que visou a facilitar aos estudantes a memorização das datas, dos acontecimentos de maior expressão e as descobertas de cada reinado do país. As matérias que lecionou como pedagogo foram química, matemática, astronomia, física, fisiologia, retórica, anatomia comparada e francês. Conforme seu próprio depoimento, publicado em obras póstumas, foi em 1854 que o professor Rivel ouviu falar pela primeira vez do fenômeno das mesas girantes, bastante difundido na época através do seu amigo Fortier, um magnetizador de longa data. Sem dar muita atenção ao relato naquele momento, atribuindo somente ao chamado magnetismo animal, do qual era estudioso. Durante esse período, também tomou conhecimento da psicografia. Ele, então, teria tido contato com o espírito familiar, que supostamente teria passado a orientar os seus trabalhos. O pseudônimo Allan Kardec foi escolhido porque esta entidade teria revelado que ambos haviam vivido juntos em uma vida passada, entre os druidas do povo celta, na região da Gália, que é a atual França. A doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém o resultado da observação. Ergueu-se o véu. O mundo espiritual aparece-nos na plenitude da sua realidade prática. Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa. São os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a situação. Allan Kardec. Convencendo-se de que o movimento e as respostas complexas das mesas deviam-se à intervenção dos supostos espíritos, Kardec dedicou-se à estruturação de uma proposta de compreensão da realidade baseada na necessidade de integração entre os conhecimentos científicos, filosóficos e moral, com o objetivo de lançar sobre o real um olhar que não negligenciasse nem o imperativo da investigação empírica na construção do conhecimento, nem a dimensão espiritual e interior do homem. Tendo iniciado a publicação das obras de codificação em 18 de abril de 1857, quando veio à luz o Livro dos Espíritos, considerado como marco de fundação do Espiritismo, após o lançamento da Revista Espírita, em 1º de janeiro de 1858, Kardec fundou, nesse mesmo ano, a primeira sociedade espírita regularmente constituída com o nome de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Kardec passou os anos finais da sua vida dedicado à divulgação do espiritismo entre os diversos simpatizantes e defendê-lo dos opositores através da Revista Espírita ou Jornal de Estudos Psicológicos. Já com cerca de 8 milhões de seguidores, faleceu em Paris em 31 de março de 1869, aos 64 anos de idade, em decorrência da ruptura de um aneurisma, quando trabalhava a obra sobre as relações entre o magnetismo e o espiritismo, ao mesmo tempo em que se preparava para uma mudança de local de trabalho. Está sepultado no cemitério Père-Lachaise, um célebre necrópole da capital francesa, junto ao túmulo, erguido como os dólmens druídicos. Acima da sua tumba, o seu lema: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei em francês. Em seu sepultamento, seu amigo, o astrônomo francês Camille Flammarion, proferiu o seguinte discurso, ressaltando a sua admiração por aquele que ali baixava ao túmulo: voltaste a esse mundo de onde viemos e colhes o fruto de teus estudos terrestres. Aos nossos pés dorme o teu envoltório. Extinguiu-se o teu cérebro. Fecharam-se-te os olhos para não mais se abrirem. Não mais ouvida será a sua palavra. Sabemos que todos havemos de mergulhar nesse mesmo último sono, de volver a essa mesma inércia, a esse mesmo pó. Mas não é nesse envoltório que pomos a nossa glória e a nossa esperança. Tomba o corpo, a alma permanece e retorna ao espaço. Encontrar-nos-emos num mundo melhor e no céu imenso, onde usaremos das nossas mais preciosas faculdades, onde continuaremos os estudos para cujo desenvolvimento a Terra é teatro por demais acanhado. Até à vista, meu caro Allan Kardec. Até à vista. Camille Flammarion. Sobre Kardec, o engenheiro francês Gabriel Delane escreveu:
substituindo a fé cega numa vida futura, em quebrantável certeza, resultante de constatações científicas, tal é o inestimável serviço prestado por Allan Kardec à humanidade. E nas palavras do brasileiro Alexander Moreira Almeida, coordenador da seção de Espiritualidade, Religiosidade e Psiquiatria da Associação Mundial de Psiquiatria, Kardec foi um dos pioneiros a propor uma investigação científica, racional e baseada em fatos observáveis. Das experiências espirituais, desenvolveu todo um programa de investigação dessas experiências, ao qual deu o nome de Espiritismo. Allan Kardec, ele fez declarações controversas, que foram tidas como etnocêntricas e racistas, em várias de suas obras ainda no século XIX. Contra chineses e africanos, sendo amplamente criticado no meio católico, mais tradicionalista por conta disso. Kardec, como erudito da sua época, acreditava na suposta superioridade racial dos brancos europeus e na inferioridade de outros grupos étnicos raciais, tendo como base a frenologia fundada pelo médico alemão Franz Joseph Gall, e atualmente considerada uma pseudociência. Kardec foi, inclusive, membro da Sociedade de Frenologia de Paris e teria defendido teses atualmente consideradas racistas em trechos de suas obras, mas que, à época, representavam uma visão científica corrente no ramo da antropometria. No artigo Perfectibilidade da Raça Negra, Kardec afirmou que, uma vez que espíritos evoluem, têm que habitar corpos de outra raça, acarretaria o desaparecimento das raças selvagens. Ao consultar o espírito São Luís, Kardec lhe perguntou se a raça negra é inferior, ao que São Luís teria respondido que a raça negra desapareceria da face da Terra. Para críticos, Kardec partilhava de concepções eurocêntricas, as que propunham que europeus são racialmente superiores. Inclusive, ele assim o escreveu no seu livro A Gênese. Em 2007, o Ministério Público Federal definiu um termo de ajustamento de conduta, segundo o qual editoras que publicam as obras de Kardec no Brasil se comprometem a adicionar nelas uma nota explicativa de esclarecimento sobre a ciência de sua época e o suposto conteúdo discriminatório. O escritor espírita brasileiro Paulo da Silva Sobrinho Neto argumenta que classificar as citações de Kardec como racistas, de acordo com os valores morais contemporâneos, seria anacronismo, visto que Kardec reproduzia aquilo que era dito como verdade científica na época em que viveu. Ademais, Neto também cita vários trechos em que Kardec apoia o conceito de união sem distinção de raças, como na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864. Na obra O Livro dos Espíritos, também é afirmado que todos os homens são iguais perante Deus, rumam para o mesmo fim e estão sujeitas às mesmas leis. No artigo Jornal de Estudos Psicológicos, publicado na Revista Espírita em janeiro de 1863, Kardec também afirma: abracemos a humanidade inteira, sem distinção de culto, de raça, de origem e com mais forte razão, de família, de fortuna e de condição social. Porém, o grupo Espíritas à Esquerda publicou edições das obras da codificação com redações alternativas e antirracistas de todos os textos considerados racistas, sejam de Kardec ou dos espíritos. Concordo com as declarações de Kardec? Obviamente que não. Se eu respeito, sim, eu respeito, porque temos que ver a época que ele viveu, a sociedade que ele vivia, o estudo científico que era feito na época, mas respeitar não significa concordar. Da maneira como Allan Kardec entendia, não se tratava dele ter inventado o espiritismo, ele se considerava o codificador da ideia. E para ele não era uma religião, mas sim uma doutrina compatível com a religiosidade cristã, e principalmente com a ciência e a filosofia, que então eram preponderantes na Europa do século XIX. No Brasil, a doutrina espírita kardecista encontrou um solo fértil, sobretudo ao longo do século XX, a ponto de, segundo os dados do último censo do IBGE, o espiritismo ser considerado a terceira religião com mais adeptos no país, depois do catolicismo e dos evangélicos. Oficialmente, são quase 4 milhões de praticantes da doutrina em território nacional. Deu certo por aqui porque o espiritismo no Brasil desenvolveu mais o seu lado espiritual religioso. E aqui já existia, por conta das religiões afro-brasileiras e afro-indígenas e o sincretismo que se fez no ambiente religioso, uma propensão à crença em espíritos, em entidades e seres que interferem cotidianamente na realidade, produzindo infortúnios, curas, bem-estar na população. Em outras palavras, no Brasil já havia uma crença em espíritos anterior à própria chegada do kardecismo, e isso está presente em orixás, caboclos e no próprio catolicismo popular.
Quando o espiritismo chega, acontece uma adequação. O espiritismo kardecista ele encontra um solo fértil aqui no Brasil, porque a nossa matriz cultural é eminentemente racionalista. Sempre foi mais emotiva, e isso desemboca em uma visão religiosa mais mágica. Nesse sentido, e não há nada pejorativo aqui, lidamos com as questões de uma maneira a partir do pensamento mágico, encantado. Somos adeptos de uma religiosidade do encantamento, e isso se deve à nossa própria história, baseada na construção da identidade brasileira com índios, negros e portugueses, que viveram durante muito tempo aqui e foram também alimentados com esses aspectos. Esse é o caldo de cultura. O espiritismo, ele acabou trazendo uma resposta que agrada as pessoas, recompensas que não estão presentes em visões mais deterministas, como o cristianismo. Esse mix transformou de fato o kardecismo numa religião interessante para o universo brasileiro. Então, a nossa história de hoje. Temos mais a história de uma pessoa influente, com suas qualidades, com seus defeitos, vivendo como era a sociedade na sua época. Mas a nossa história vai ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer mais essa história. Se vocês gostaram, por favor, deixem o like, se inscrevam no canal e voltem aqui para as próximas histórias. Fiquem todos na paz, um super beijo e até a próxima!